Então, vamos ler agora, irmão, para vocês entenderem, João capítulo 4, deixa eu pegar aqui na Bíblia Online, o que é adorar espírito e em verdade? Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24, eu quero que vocês, se você tiver com a Bíblia aí, eu vou explicar aqui para vocês. Irmão da congregação, presta atenção, agora é a parte crucial aí para vocês. Por que não dá para você ficar ali dentro? Você sabe o que Jesus quis dizer com adorar em espírito e em verdade? Porque não adianta você adorar a Deus na sinceridade do seu coração, que é uma palavra que vocês usam muito, tá? Exatamente, irmão. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Porque tem muita gente adorando a Deus na sinceridade do seu coração. Ou seja, tem gente no Islã, gente na congregação, gente na Jeová. Eles estão adorando a Deus na sua sinceridade. Mas isso para Jesus não quer dizer nada, tá? Jesus fala que você tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Em verdade é segundo a verdade de Deus. Quem é a verdade de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo como o centro da sua adoração. Jesus Cristo como o centro do seu evangelho. Porque Jesus falou, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Tá? Então, o que Jesus ele fala ali? João capítulo 4, versículo 23 e 24, está falando assim, tá? Mas a hora vem, ou seja, a hora vem, ele cita a profecia que viria, e no mesmo tempo ele já fala, agora já é, ou seja, eu já estou aqui, já veio, ó, mas a hora vem, e agora é, ou seja, ó, ele cita ao mesmo tempo que ele põe no passado, que menciona o futuro, ele já coloca no presente. Mas a hora vem, ou seja, vai vir, que na verdade já chegou, que é ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim o adora. Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. A verdade de Deus é o Filho, a revelação do Filho e a mensagem do Filho. Então, quando você está em um lugar onde a mensagem está maculada, você não está adorando a Deus em verdade. E se você não está na verdade, você não pode estar em espírito, porque o Espírito Santo de Deus corrobora com a verdade. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele complementa a verdade de Deus. Então você pode ser devoto, ou seja, você pode ter devoção, você pode estar falando a verdade, você ser sincero do seu coração, mas se você estiver em um lugar onde a mensagem é maculada, onde ela não é a verdade de Deus, onde Jesus não é o ponto, não é o foco, você não o adora em verdade, você não o adora em espírito. Tá? Eu até fiz aqui no caso as anotações aqui, né? A verdade é a mensagem que Jesus nos trouxe. O que é? O lugar precisa, no mínimo, para início de conversa, para você adorar a Deus em verdade, é você confessar que Jesus Cristo, coisa que a CB nunca fez, esse é o ponto principal de partida. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E isso chuta as obras para longe. E eu já vou falar sobre a salvação por obras. Tá? Daqui a pouco a gente vai ler Tiago 2. Tá? Ou seja, o ponto crucial para você entender que você está na verdade, a igreja que prega a verdade, primeira coisa ela fala, Jesus é o único meio para se salvar. Não existe outro meio. Não tem como você salvar-se se não for pela fé no sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus Cristo fez um sacrifício, ou seja, ele se entregou, ele fez o esforço dele. Jesus fez a obra de Deus, né? E se o lugar que você começa, isso é só para começar, tá? Se você estiver em um lugar que ele prega um caminho alternativo para a salvação, um atalho para a salvação, eles não estão na verdade. Ou seja, se eles estão pregando que existe um outro método para se salvar, exemplo, você
produzindo obras, você terá condições de se salvar. Isso não vem de Deus. Estão na mentira. Isso é uma mentira. Então você está no oposto ao que Jesus nos ensinou. A gente tem que entender, gente, que a própria lei de Deus, tá? A própria lei de Deus, ela foi dada por Deus e, obviamente, ela foi aprovada por Deus. A própria lei, ela foi aprovada por Deus. A lei tinha a verdade e ela apontava para Cristo, mas a lei não tinha o Espírito. O Espírito Santo que vai nos conduzir. O próprio apóstolo Paulo fala, a letra da lei me mostrou que sou pecador, por isso eu morri. E ela só pode mostrar e você morrer de fato se ela for verdadeira. Então, Jesus Cristo era judeu, ele cumpriu todos os ritos mosaicos. Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia. Jesus Cristo frequentava as festas que estavam na lei. Jesus Cristo comeu a Páscoa. E Jesus Cristo nunca desviou ninguém da lei. Nunca. Tem gente que não entende nada no YouTube e fala, não, Jesus Cristo era contra o sistema. Mentira. Quem fala isso mentem e não entende as Escrituras. Jesus Cristo jamais desviou ninguém da lei de Moisés. Jamais ele fez isso. Ao contrário, ele corrigiu e bateu forte nos judeus que ensinavam a lei, mas não seguiam a lei, não cumpriam a lei. Jesus Cristo, ele fez milagres e sinais, e o que ele fala? Ele encaminhou a pessoa a obedecer a lei, né? Se não me falha a memória, Mateus capítulo 8, que é o leproso purificado, ele fala o quê? Vai, apresenta-te ao sacerdote e ofereça a oferta conforme Moisés determinou na lei. Ou seja, Jesus encaminha a pessoa para a lei. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Gente, ainda que você esteja de acordo com a verdade, a coerência bíblica, o que sela a verdade no Novo Testamento é justamente a verdade do Evangelho corroborada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos traz o selo, ele nos liga a Deus, mostrando que você está na verdade, você está no caminho de Deus, tá? E isso, essa união entre a justiça e a paz que fala nos evangelhos, que fala nos Salmos, é justamente quem consegue criar, ajuntar a justiça e a paz com Deus, é justamente o Evangelho de Jesus Cristo. Só o Evangelho de Jesus, só a morte de Jesus Cristo conseguiu fazer a verdade e a justiça ao mesmo tempo. Então não tem como. Não adianta você falar assim, eu estou na minha sinceridade, estou aqui agradando a Deus. Amigo, o evangelho é falso. Você está no engano. Você está numa situação pior do que a dos judeus, porque ao menos os judeus estavam seguindo ritos que foi dado pelo próprio Deus. Foi entregue pelo próprio Deus, só que terminou a sua validade. Quando Jesus vem, a lei termina e cria-se um novo testamento, e cria-se uma nova mensagem, e então é proclamado uma nova volta do Messias. O evangelho hoje, ele anuncia o retorno do Messias. A lei anunciava a vinda do Messias, e hoje o evangelho anuncia o retorno do Messias, a volta do Messias, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui? Jesus Cristo é a verdade. Então, quando você está em um lugar onde a mensagem aponta unicamente para Jesus Cristo, como o único e o suficiente Salvador, o único que pode trazer a você a paz com Deus, esse lugar está te apresentando a verdade. Esse lugar, e aí, se você crer nessa verdade, você se arrepender e se entregar a Jesus, então você receberá o Espírito. Jesus Cristo te dará o Espírito, e pelo Espírito Santo, então você terá a união completa na verdade e no Espírito, e você vai poder então servir a Deus, porque o Espírito Santo é quem vai nos ajudar a seguir Jesus, ou seja, a andar conforme Jesus Cristo andou, ou seja, colocando a vontade de Deus sempre em primeiro lugar.
Tá? Então agora a gente vai ler, pessoal. Eu peço que vocês leiam para a gente entender. Você entendeu, irmão? Adorar a Deus em espírito e verdade. Primeira coisa, você tem que estar exposto ao evangelho de Jesus verdadeiro e genuíno. Não adianta, tá? Se você não conseguir, se você estiver em um lugar dizendo, eu estou aqui, mas eu não ligo para aquele irmão fala. Ele está falando umas bobagens, mas eu não ligo. Não, meu querido, você está diante de uma mentira, diante de uma falsidade, e você pode estar com toda a sua sinceridade ali dentro. Você pode estar adorando a Deus, ajoelhando e chorando com toda a sinceridade ali dentro. Não existe adoração a Deus na mentira. Não existe. Os judeus, muitos deles que se ajuntaram para matar Jesus, fizeram isso em sua sinceridade. Eles acreditavam que estavam matando um impostor. Muitos dos mais leigos que pediram para libertar Barrabás ao invés de Jesus foi porque eles acreditaram piamente nos sacerdotes. E eles acreditaram que Jesus Cristo era um impostor. Esse homem é um impostor e mais merece Barrabás sair, porque Barrabás não blasfemou contra o templo como esse homem blasfemou. Ou seja, eles fizeram que Jesus fosse alguém ainda mais criminoso do que Barrabás. E muitos dos que pediram Barrabás estavam na sua sinceridade. Eles estavam sendo sinceros, eles estavam adorando a Deus na sinceridade, mas a adoração deles era enganosa, porque estavam na mentira. A verdade esteve com ele, como o próprio apóstolo João falou, a verdade esteve conosco, nós tocamos nela, né? Nós estivemos com ele, e essa é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, irmão, e é tão somente o elemento principal da adoração a Deus, é você ter Jesus, e você ter com ele, né, a comunhão com os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, e isso é tudo o que a congregação não tem. Eu acabei de mostrar aqui conselhos, ensinamento e pregações aonde Jesus Cristo não apareceu em momento nenhum. Jesus Cristo não foi lembrado, Jesus Cristo não foi mencionado, então todo aquele culto, me perdoa a sinceridade, é lixo. Para Deus aquilo é lixo, porque enquanto o homem não confessa o Filho, também não tem o Pai. Se você não confessa o Filho, você não tem o Pai, tá? Agora, vamos abrir, irmão. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com as duas Bíblias aqui e lá, mas eu acho mais fácil aqui. Tiago, capítulo 2. Eu peço que vocês abram comigo Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu vou explicar para vocês aqui o que significa fé sem as obras é morta, tá? Porque tem gente que entra aqui ainda dizendo que não, você tem que ter obras para você ser salvo. Você tem que ter obras para você ser salvo. A pessoa não entende o que fala, aí ele mistura, ou seja, ele pega as coisas e mistura. Existe uma ordem. Quando a gente vai ler agora, a gente tem que entender que existe uma ordem para as coisas. A fé e as obras, elas vão entrar nessa ordem, mas existe uma ordem de fluxo, ou seja, primeiro você ouve o evangelho, depois você crer, depois Cristo te salva, depois você recebe o Espírito Santo e depois o Espírito Santo vai te ajudar nas obras. As obras, ela é fruto da sua salvação, não é o contrário. Ou seja, você não produz obras para alcançar a salvação. É o contrário. Você primeiro é agraciado, primeiro Deus te escolhe, primeiro Deus te salva, depois você vai produzir os frutos, que é o próprio Espírito quem vai produzir em você. Nem as obras são suas, porque se o Espírito Santo não entra em você, você não consegue produzir as obras. Primeiro que você não vai conseguir nem adorar a Deus em espírito e em verdade, se Deus não entrar em você, na pessoa do seu Filho, na pessoa do seu Espírito Santo, tá? Então vamos ler aqui, gente. Aliás, eu abri aqui no computador. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, aliás, no que eu vou ler agora. Olha só. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser,
ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, né? Mostrando a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês a fé cooperou com as suas obras, e que aquelas obras e fé foi aperfeiçoada. E cumpre-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta, né? A gente tem que ler isso aqui e entender o contexto. Paulo, ele está falando que nós somos salvos unicamente pela fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem, né? Ou seja, vem da vontade de Deus. O que a gente tem que entender? Não existe contradição. A gente tem que ver o contexto. Tiago, nessa carta, ele está repreendendo judeus que se diziam cristãos. A gente tem que prestar atenção que esse Tiago, tá? Ele fez parte daquele concílio em Atos capítulo 15, aonde judeus que se diziam cristãos estavam querendo induzir os gentios a se transformarem em judeus para depois se transformarem em cristão. Aqui a gente está vendo que existe uma repreensão a homens hipócritas. Eles diziam que eram cristãos, mas não tinham nada que se apresentasse que realmente eram cristão. Ou seja, eram homens que declaravam cristão, mas as suas obras mostravam que na verdade eles não eram cristãos. E Tiago, ele mostra isso e inverte os exemplos. A mesma coisa você falar assim, eu tenho obras, mas eu não tenho fé. Ou eu tenho fé, mas eu não tenho obras. Isso não adianta, ou seja, isso é engano. Tiago não está falando em momento algum aqui que você precisa ter obras para poder salvar. Não, ele está apenas apontando às pessoas que quem é realmente cristão, ele vai apresentar obras, né? Você vai ter obras, tá? Porque isso é característico daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, você passa a amar Jesus, você passa a buscar Jesus, você passa a buscar a Deus, e automaticamente buscar Deus, o Espírito Santo em você, ele vai gerar em você, né, um espírito generoso, caridoso, misericordioso. Tudo isso são virtudes de Jesus Cristo que vai entrar em nós pelo Espírito Santo. E isso está na carta do apóstolo Paulo de Gálatas, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 5, fala os frutos do Espírito Santo, ou seja, presta atenção, frutos do Espírito Santo. Então, Tiago, quando ele aponta aqui, ele está apontando para pessoas que se diziam cristãos, mas você vê claramente que eles não são cristãos. Eles não eram cristãos. Havia muitos judeus infiltrados no meio da igreja, né? Que eles diziam que eram cristãos, mas as suas obras apontavam que eles não eram de fato cristãos, mas apenas eles eram religiosos que diziam que creram em Cristo, mas eles estavam seguindo, na verdade, eram as obras da lei e tentando induzir as pessoas às obras da lei. Tá? Então essa carta de Tiago, ela está direcionada a judeus convertidos. Tiago fala exclusivamente para judeus. A gente tem que entender, o apóstolo Paulo foi o apóstolo que escreveu cartas para nós, os gentios. Tá? Tiago, João, Pedro,
as cartas deles eram direcionadas para os judeus. Eles ficaram em Jerusalém, eles ministraram em Jerusalém. Paulo saiu para a Ásia e outras regiões onde estavam ali, tá? Pessoas estranham à fé judaica, aonde ele faz questão de levar o evangelho. A prova disso, se não me falha a memória, Atos capítulo 17, Paulo entra no Areópago grego e ele vai pregar para gentios de fato. Não era o gentio que queria ser judeu, não. Ele vai no meio de gentio, que não era um judeu, e ele fala: você está vendo esse altar que não tem ninguém? É esse o Deus que eu sirvo. E ele começa a pregar. Então Paulo foi realmente o ministro dos gentios. Ele foi falar aos gentios, ao contrário de Pedro e os outros, que eles falavam a gentios convertidos ao judaísmo, como no caso de Cornélio e outros, tá? Então, irmão, não existe salvação por obras. As obras é fruto da salvação. Você primeiro é salvo, depois você recebe o Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus. O amor de Deus em nós é o Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 5. Lá fala que o Espírito de Deus é o amor de Deus derramado em nossos corações. E quando o Espírito Santo entra trazendo o amor de Deus, é óbvio que o amor de Deus significa misericórdia, generosidade, caridade, compaixão. O amor de Deus, ele produz todos esses aspectos. O amor de Deus em nosso coração, ele vai trazer a você a compaixão, né? O sentimento de dividir, de abraçar, de levar a palavra de Deus, de não recuar, de enfrentar, de suportar as pessoas que vão desistir de você, os parentes que não vão mais te visitar. Entendeu, irmão? É isso o que é o fruto das obras que o Tiago fala. As suas obras, as suas próprias obras não valem nada para Deus. Primeira coisa, as suas obras, é as obras que você faz de si mesmo. Ou seja, você não creu, ou se você creu, você finge que creu. Você é um cristão que acredita que é, mas você não é. Você não recebeu o Espírito Santo de Deus. Você finge que é, você não recebeu. E você produz suas próprias obras. Essas obras para Deus não valem absolutamente nada. As suas obras, na Bíblia fala que são como trapos de imundícia, não servem de nada. As suas obras só serão aceitas por Deus, primeiro, se você crer em Jesus Cristo de fato, você for justificado por Jesus, recebendo o Espírito Santo, a partir daí, as suas obras serão aceitas para a honra e a glória de Deus. Então, as suas próprias obras, irmão, não valem absolutamente nada. As suas obras só serão aceitas depois que você crer em Jesus, depois que você for salvo. Então, as pregações que eu mostrei aqui, os conselhos do Marsola é antibíblico. Então, por isso eu falo, meu querido irmão, é impossível você servir a Deus em espírito e em verdade, em uma igreja onde Jesus não é o centro, não é o foco, ela não está na verdade. Por isso, toda essa adoração que vocês fazem a Deus ali não valem de nada. Você pode fazer a coisa mais bonita da igreja. Os judeus podiam levar a melhor oferta, o gado mais gordo que existe, um gado de 30 toneladas. Eles ficarem de joelho um ano inteiro adorando a Deus. Sem Jesus, de nada disso adianta. 1 Coríntios, capítulo 13, a suprema excelência da caridade. A caridade é Jesus. De nada adianta todo o seu esforço se Jesus Cristo, se o Espírito Santo não tiver no seu coração. O Espírito Santo é o amor de Deus. Então, nada do que você fizer terá validade alguma, terá aceitação de Deus, se você não tiver em primeiro lugar Jesus. Deus não quer ver outra coisa na sua frente. Se ele não vê em primeiro lugar Jesus na sua frente, você tem que primeiro ser justificado por Jesus para depois Deus te aceitar.
Não existe aceitação de Deus se a culpa ainda está sobre você. Enquanto você não crer, a culpa ainda está sobre você. Você continua condenado, você continua morto. Quando você crê de fato em Jesus, então você é ressuscitado. E aí você então tem vida para poder se apresentar a Deus. E aqui em Romanos, eu vou ler para vocês, Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui está falando que o amor de Deus está no meu coração pelo Espírito Santo que entrou em mim. Ou seja, se eu não tenho o Espírito Santo, não tenho o amor de Deus. E o que está falando em 1 Coríntios 13? Que o amor de Deus, lá está falando do amor de Deus. Quem é o amor de Deus? O Espírito Santo. Paulo, quando fala em 1 Coríntios 13, a suprema excelência da caridade, você sabe esse texto, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, ainda que eu falasse a língua, Paulo, ele cria uma hipérbole, ele cria, né, um exemplo ali, mais ou menos assim. Ele cria um cristão superdotado, um cristão que consegue manifestar todos os dons. Ele supõe que fosse possível, se você tivesse todos esses dons, sem o Espírito Santo em você, ou seja, se Cristo não tiver em você, se o Espírito de Cristo não tiver em você, ainda que você consiga manifestar todos esses dons, para Deus isso não vale nada. Você está morto. Ainda, por isso que Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens. Paulo sempre coloca o ainda que, ou seja, ele está criando uma suposição impossível de se alcançar. Ele está criando uma suposição. Aquela, 1 Coríntios 13 é uma hipótese. Aquele 1 Coríntios inteiro é uma hipótese que Jesus apresenta. Ele cria uma hipótese para mostrar para a gente, sem Jesus não adianta obra nenhuma, ainda que sejam obras de cristão, ou seja, você entregue o seu corpo para ser queimado, ainda que você divida todo o seu dinheiro, ou seja, ainda que você atenda ao conselho que Jesus deu, venda tudo que você tem, entrega a sua fortuna aos pobres. Se você fizer isso sem Jesus, não adianta de nada. Não adianta de nada. Entendeu? Então não adianta você querer achar que suas obras vão te dar alguma qualificação para se apresentar na presença de Deus. Não adianta, irmão. O que eu estou fazendo aqui agora, presta atenção, raciocina. Para pensar, esse homem está falando tudo com a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia, ele está tendo a coragem de fazer o que os anciões não fazem. Ele abriu a Bíblia e falou na Bíblia, dentro do que está escrito nas Escrituras. Ele está dando explicação na Bíblia. E você vai acreditar em um senhor de idade que fala tudo das suas próprias imaginações. Eles são réu confesso. Eles falaram que não precisam ler a Bíblia, não precisam estudar. Eles oram e aparece tudo na cabeça dele. O Marsola falou isso, tem uns cultos atrás. Ele falou, irmão, aqui nós não precisamos estudar a Bíblia, nós oramos a Deus. E aí Deus traz na nossa mente. O Marsola chamou isso de florescer. Ele disse que floresce na mente dele as coisas. Isso é imaginação. É um outro nome para falar, irmão, nós imaginamos e aparecemos. E ele colocou o nome de florescer. Eles são réu confessos, meu querido. Então, meu querido, você pode achar ruim o que eu estou falando, mas é a verdade. Você pode bater o pé e achar ruim, é a verdade. E se você não estiver na verdade, não adianta nada o que você está fazendo. Todo o seu esforço de 30 anos, de 40 anos, é lixo para Deus, porque não tem Jesus. Exatamente. Ele deu o exemplo de caldo de cana, né? Ou seja, você fazer a mais do que você pode pela CCB. Ah, eu já fiz. Não, dá pra gente moer você de novo. Ou seja, você tem que produzir obras e obras e obras para que você tenha
esperança de salvação. Quantas vezes vocês já ouviram isso, irmão? Irmão, nós temos que fazer as obras de Deus, nós temos que servir a Deus para nós ter a esperança da salvação. Sabe o que quer dizer ter a esperança da salvação? Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nem eles acreditam na salvação, eles não sabem. É uma eterna incógnita. É uma eterna incógnita. Ou seja, eles nem sabem se estão salvos. Prestou atenção quando eles falam, irmão, nós temos que ter a esperança da salvação. Entendeu? Isso aí, nem eles têm certeza. E aí, eu não me lembro qual é o capítulo. Aliás, o capítulo Evangelho de João, capítulo 5. Eu não lembro exatamente o verso, né? Que fala que quem crer em Jesus já está salvo, não existe mais condenação para ele. Tá? Deixa eu ver. E Jesus, vendo deitando enfermo, respondeu logo. Então os judeus. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aquele homem foi enviado, tal, porque o Pai e o Filho mostra. Pois assim o Pai ressuscitou para que todo filho. Vamos ver. Na verdade, vos digo que quem ouve. Olha aqui, ó. João, capítulo 5, versículo 24. Presta atenção, irmão, né? Como a dúvida do Cecebiano. O Cecebiano, quando você vê ele, você tem que perguntar, e aí? Né? Tá salvo hoje, não tá? O que aconteceu na sua vida? Você perdeu a salvação hoje quantas vezes? Ele precisa correr para receber, chorar, para ouvir o pregador dizendo, eu te amo e eu estou na sua vida. Eu falei que essa pergunta que o Cecebiano faz em oração, você me ama, Deus? É um absurdo, e eu já expliquei sobre isso. Um cristão genuíno jamais deve perguntar isso a Deus, jamais. Isso é um escárnio contra Deus. Você perguntar se Deus te ama. Já expliquei sobre isso, né? E lá eles precisam ouvir que Deus ama ele e que você está perdoado. Aí ele vai lá em Josué e fala, ele lê lá aquela parte que fala que foi trocada as vestes, agora você está salvo de novo. Ou seja, o Cecebiano, ele mancha a veste, suja a veste, mancha a veste. A gente sabe que as nossas vestes foi limpa uma única vez, pelo sacrifício de Jesus e ponto final, tá? João, capítulo 5, versículo 24, está falando assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, ou seja, quem ouve o que eu digo, e através do que eu digo, você crer naquele que me enviou e mandou dizer essas coisas, é isso que ele está falando. Olha só, tem a vida eterna. Ele fala, não vai ter, né? Você não vai ter, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui, Jesus Cristo deixa claro que quando você crê, você passou da morte para a vida. O que ele está querendo dizer com isso? Não é essa nossa vida material, porque eu vou morrer, vocês vão morrer, mas Jesus está falando do nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus, Adão nos matou, né? Ou seja, Adão, quando peca, ele trouxe a morte, a separação de Deus. Nós estamos mortos. Quando você crê em Jesus, você automaticamente está livre da condenação que virá. E desde agora, você passa a estar vivo na presença de Deus. Ou seja, a partir de agora, né, pelo sacrifício de Jesus Cristo, você foi aceito por Deus. E agora, Deus tem um relacionamento com você. Você está vivo na presença de Deus. E quando a gente morrer nessa carne, a sua carne morre. Mas como você está vivo com Deus, você não morre mais. Você só morre uma vez. Você só morre na carne. A sua alma permanece viva e estará com Deus. Entendeu, irmão? Então, a passagem que Jesus Cristo fala aqui, você não pode, irmão, receber e perder a salvação. E outra, a salvação não é mérito seu, não é o esforço que você tem. Senhor, eu fui firme e fiel até a morte, então eu guardei a esperança da salvação. Meu querido, isso não existe. E é justamente a verdade. Quando você adora a Deus em verdade, ou seja, na verdadeira mensagem, quando você entende a verdadeira mensagem, você cai de joelhos todos os dias e só agradece.
você agradece porque Jesus, ele te salvou de uma vez por todas. Você quer uma mensagem mais gloriosa do que essa, meu irmão? O que mais você precisa saber? A verdade de Deus engrandece a Deus. E quando você entende isso, é que você vai entender: nada pode me separar de Cristo, de Deus. Não existe nada que pode nos separar de Deus e do seu amor, visto que o seu Filho fez tudo por completo. Não tem mais nada o que fazer. O que cabe a você é apenas entender, você crer na mensagem de Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está na onde, irmão? Está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, que o irmão acabou de trazer aqui, vou até ampliar. Olha que lindo! Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Santo é Deus, irmão! Que maravilha, irmão! Isso é de glorificar a Deus, irmão. Nós somos todos pecadores, tropeçamos dia após dia. Se estivessem na nossa mão, ninguém se salvaria. Mas a misericórdia de Deus é tanta que ele, por amor a nós, ele fez tudo por completo, não ficou nada para trás. E o diabo, ele começa a criar empecilho, porque ele não quer que você alcance a salvação. Então ele cria mentiras, ele coloca obstáculo, ele coloca dificuldades na sua frente, ele inventa todo tipo de mentira para poder te afastar da salvação em Cristo Jesus. Essa mensagem está aí escrito, isso é a própria palavra de Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Irmão, você crê na palavra de Deus ou não crê? Aqueles que realmente, irmão, são convertidos às palavras que estão sendo ditas aqui agora. Hoje, eu tenho certeza que os que são de Deus estão recebendo no seu coração, porque você está analisando e falando: não, o que ele está dizendo é as Escrituras, o que ele está dizendo é a própria palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, essa é a verdade. Eu me emociono porque eu estou neste exato momento adorando a Deus em espírito e em verdade. A verdade de Deus mexe com o nosso coração, ele é maravilhoso. Essa palavra verdadeira de que Jesus Cristo completou a obra, que ele fez tudo perfeito, irmão, isso aumenta mais ainda a grandeza de Deus. Isso faz com que Deus seja muito maior, mais misericordioso, faz com que Jesus Cristo seja muito mais excelente do que apresentam nas igrejas. Essa é a verdade de Deus. E não tem como, isso aqui é espírito e verdade. Eu estou agora glorificando a Deus do fundo da minha alma, porque Deus é misericordioso e ele fez por completo a salvação. Não podia, ou seja, não podia ser mais maravilhoso da forma com que ele fez, ou seja, ele garantiu a salvação para nós. Eu estou salvo, irmão, não perco mais a minha salvação. Não tem como, tá? Jesus Cristo nos salvou de uma vez por todas, tá? É óbvio que você perde a salvação quando você abandona Jesus. Ou seja, essa palavra é para quem fica em Jesus. Quando você crê em Jesus e permanece em Jesus, você jamais será condenado. Ou seja, aqueles que estão em Cristo jamais serão condenados. Mas, automaticamente, essa mesma frase, né, ela tem um outro efeito. Qualquer frase, ela sempre aponta para o antônimo dela. Aqui está falando: pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se eu abandono Cristo, o que acontece? Eu já não estou mais salvo, eu já não estou mais seguro. Ou seja, aqueles que permanecem com Jesus Cristo não entram mais em condenação. Entendeu, irmão?
Então essa é a verdade. Eu quero que você entenda, meu irmão, não estou fazendo isso para te atacar, estou trazendo isso para te trazer a verdade. Não existe como você adorar a Deus em verdade e em espírito em um lugar onde Jesus Cristo não é verdadeiramente apresentado às pessoas. Jesus Cristo é escondido, Jesus Cristo é omitido. Você não vai ver na CCB o pregador se emocionar lá quando fala de Jesus Cristo. Lá eles só se emocionam quando falam que eles vão ter vitórias e vão ter bênçãos. Qualquer pessoa do mundo vai se emocionar com isso e vai chorar com isso, porque qualquer pessoa do mundo quer ter a vida garantida, quer ter a vida segura, quer ter Deus como seu guarda, quer ter Deus como seu médico, quer ter Deus como seu juiz, ou seja, quer ter Deus resolvendo os seus problemas. Mas somente os que crêem de fato, eles sentem e choram por ouvir o evangelho. O evangelho nos mexe por dentro, ele nos emociona, porque você entende a maravilha da obra que Deus fez, a perfeita obra que o Senhor Deus operou. Ele nos escancarou uma enorme salvação na nossa frente e falou para mim: você não precisa fazer nada, Josafá. Creia em mim e eu vou encher você da minha presença. E na minha presença é eu quem vou te conduzir nesta terra em espírito e na verdade. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Então não tem como, meu querido. Não tem como você falar assim: não, eu estou lá, estou servindo a Deus. Não, você não serve a Deus. Você está fingindo que serve. Você está na mentira. Lá o Jesus Cristo é enganoso. Lá Jesus Cristo não é o foco, não é. Jesus é só um rótulo que eles usam. Eles falam de Jesus nas pregações apenas de forma isolada. Eles não pregam o evangelho. Eles falam glória a Jesus, aleluia. Eles só falam isso para dar um efeito de que são cristãos. Mas a verdade, a palavra entregue genuína, eles não apresentam. Eles não apresentam, irmão. Eles não entregam, porque eles não sentem Jesus. Irmão, se esses homens fossem convertidos de verdade, se o Marsola fosse convertido, e eu acredito que ele não é, se esse homem que pregou a palavra fosse convertido, eles não conseguiriam pregar outra coisa que não fosse Jesus Cristo. Se Marsola fosse realmente um convertido, ele não conseguiria falar das necessidades que não fosse atender as pessoas, ajudar os necessitados. Ele não conseguiria fazer uma viagem para outra nação que não fosse para falar de Jesus. O verdadeiro convertido, o Espírito que está nele, provoca que ele apenas olhe para Jesus. Jesus passa a ser o centro da sua vida, que é o que o próprio Jesus Cristo falou assim: não adianta você fazer tudo. Aliás, Jesus Cristo diz: se você não entregar a sua vida para mim, se você fizer as coisas que você mesmo se apraz, se você fizer as coisas pela sua própria vontade, né, você não me tem, você não tem a vida. Agora, se você entregar a sua vida para mim, aí você me tem. E Jesus Cristo deixou um mandamento universal. Um mandamento universal. Qual que é o mandamento universal que ele deu para todos nós? Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem que ele deu para todos nós levar. É uma obrigação de todos falar de Jesus Cristo. É uma obrigação para todo mundo levar a mensagem. Isso começa dentro da nossa própria casa. E aí, meu querido, vai entrar a parte que eu li aqui no começo. Se você evangelizar, se você começar a falar de Jesus dentro da sua própria casa, você vai ver a divisão, a espada de Jesus entrando lá, cortando laços, né? Laços familiares, porque é isso que o evangelho vai trazer. O evangelho vai trazer dificuldades na sua vida. O evangelho vai suscitar inimigos e muita animosidade. Não existe vida boa, mansa, tranquila, com vitórias e viradas de cativeiro no evangelho de Jesus. Se você ouve isso, meu querido, infelizmente eu tenho que falar aqui para vocês uma coisa: que isso não é o evangelho de Jesus, mas isso é o próprio diabo
te cevando e te segurando dentro de uma denominação, cegando o seu entendimento, achando que o evangelho Jesus ele veio para te trazer uma vida mansa, boa, farta e segura. Isso é tudo mentira. O evangelho de Jesus promete tudo ao contrário a isso aí. A sua vida já está difícil, mas depois que você crê em Jesus, a sua vida vai ficar ainda mais difícil ainda, tá? Porque já estava difícil você tendo união e estando em paz com seus parentes. Quando você começar a falar do evangelho, você vai ver as pessoas indo embora da sua vida e aí a sua situação vai ficar mais difícil. Mas é aí onde você está colocando a cruz sobre os seus ombros e caminhando. Jesus nos levou, irmão, nos deu o exemplo, pegou a cruz e levou, e conosco vai ser do mesmo jeito. Isso aconteceu comigo, vai acontecer com todos vocês aí. Quando você pregar o verdadeiro evangelho genuíno, as pessoas vão embora da sua vida, né? E outra coisa, né? Na congregação é impossível você pregar o evangelho. Não tem, eles não querem e eles não gostam, tá? Teve um irmão aí, um ancião dos Estados Unidos, que ele foi tirado a liberdade dele porque ele começou a pregar o evangelho de Jesus. Chamaram ele por isso. Foi por isso e tiraram a liberdade dele. E assim outros irmãos que já apareceram aqui na live, nos canais aí do Fernando, foram pregar o evangelho, foram chamados na salinha, eles não gostam. O evangelho genuíno não traz, como é que fala? Não traz fama para a igreja. O evangelho genuíno não atende às expectativas do CCBano e eles não gostam. O CCBano vai para a igreja querendo ouvir bênçãos, virada de cativeiro. É isso que eles querem ouvir. E quando você chega lá e você fala para eles que não, você não vai ter virada de cativeiro, você não vai ter bênçãos, você vai ter muita perseguição. O evangelho de Jesus não te promete nada disso. O evangelho de Jesus fala ao contrário. Eu quero que você entregue sua vida para mim e eu vou te dar a minha para você, né? Com tudo isso, quando se apresenta isso lá, eles não querem, eles não gostam. O CCBano vai para a igreja para ouvir confirmações de coisas. Eles vão buscar um adivinho para saber o que o adivinho tem para dizer sobre sua vida. Se ele vai, se ele volta. Se ele pula, se ele deita, né? Se ele vende, se ele compra, se ele come, se ele bebe, se ele casa, se ele descasa. É isso que eles vão buscar. É igualzinho a pessoa que vai num cartomante para perguntar o futuro dela amanhã, né? Como que vai ser? Aí o cartomante fala, ó, pelos os astrólogos e os astros alinhados, eu vejo que amanhã você vai ter uma vida, você vai ter uma virada de cativeiro e aí as coisas vão mudar na sua vida e você vai pegar o emprego do seu chefe. Aí vai outra pessoa lá consultar o vidente mexe as cartas e fala, olha, eu vejo um grande portão abrindo na sua vida, eu estou vendo que a pedra que está na sua frente está rolando, né? Essa semana coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Aí ele fica contente, na primeira dificuldade que ele tiver de novo, o que ele faz? Ele volta lá no cartomante para ouvir de novo. E eles vão ouvindo aquelas coisas do cartomante dia após dia, mas nenhum deles para pensar, peraí, nunca aconteceu as coisas que aquele cartomante malandro fala para mim. Eles não param para pensar. É só você tem que analisar o que o cartomante disse cumpriu. Não, então por que você continua indo lá? Por que você continua indo lá pagar para o cartomante? Eles vão lá no cartomante para saber, olha, eu estou vendo aqui que você tem uma dificuldade no seu casamento. É isso mesmo, pessoal? É isso mesmo. Então, eu estou vendo aqui que tudo... O cartomante nunca vai falar coisa ruim para você. Ele vai sempre te pregar coisas boas, porque ele precisa que você volte para lá, tá? E aí o que acontece? Ele vai lendo lá e vai falando as coisas que a pessoa está querendo ouvir, a expectativa da pessoa, e ela vai embora. A congregação é a mesma coisa. Olha lá, exatamente o que a irmã está falando. Eu duvido que tenha algum aqui que não sabe que é desse jeito. Ó, a Valéria está falando assim, é verdade, Josafá, meu pai fazia isso. Tudo ele ia pedir a confirmação da palavra. Dava tudo errado. Mas eles não percebem, eles acham, gente, o negócio é tão esperto, tão bem feito, que já enfiaram na cabeça dele. Se der errado, meu querido, é porque, primeiro,
ou você não teve fé. Segundo, ou a palavra não foi para você. É isso. Então o coitado nunca vai imaginar que o problema é que é mentira. Ele nunca passa na cabeça dele. E se for mentira? Por quê? Porque já formataram a cabeça dele para, na falta do cumprimento, ele já sabe, eles já colocaram o que é que você tem que acreditar. Você tem que acreditar que foi porque você não teve fé ou porque você pegou a palavra errada. Então ele já tem formatado na cabeça dele. E isso mantém o CCBano no engano. Muitas pessoas que estiveram lá morreram sem que cumprisse as coisas na vida dele, né? Tem um irmão aqui que o pregador falou para ela, foi culto familiar, né? Ou seja, na casa da pessoa, apontou para a senhora, você não desce à sepultura enquanto Deus não chamar todos os seus filhos na graça. Os camarada, 3, nunca quiseram saber de entrar na igreja, e os que estavam indo na igreja, depois que a mãe morreu, acabou saindo. Ou seja, o negócio fez efeito ao contrário ainda. Porque eles viram que aquilo era uma mentira. Ou seja, eram 5 filhos, 2 estavam na igreja, 2, e a mãe. E falaram várias vezes na reunião familiar, Deus não vai te levar embora enquanto não cumprir a palavra que ele te fez, que vai chamar todos os seus filhos. Você ainda, antes de ir embora, você vai ver essa palavra cumprir na sua vida. Xalaí! Aí todo mundo chorou e pulou e tal. Um era drogado, o outro casou e se separou e ficou nas drogas. O outro tinha uma vida tranquila, mas nunca quis saber da igreja. E 2 que ficavam indo na igreja, todos os cultos, construindo igreja. Os 2 caiu fora, ou seja, a mentira foi tão deslavada que até os que estavam dentro acabou indo para fora. Então acorda, meu irmão, prestem atenção, olhem para os seus lados, não se deixe levar pela mentira. Não tem como você adorar a Deus em espírito e em verdade com um lugar que não prega a verdade, porque dessa forma, meu querido, se for dessa forma, você não precisa mais se preocupar nem com religião. Você pode ir para o espiritismo, você pode ir para Umbanda, você pode ir até para o Islã, que não importa. O importante é você estar na sua sinceridade. Mas quando Jesus fala que você tem que adorar primeiro na verdade, depois em espírito, significa você encontrar Jesus, né? A palavra de Deus está em Jesus Cristo. Não tem como você seguir Deus de outra forma, tá? Ou seja, em outras palavras, ele está querendo dizer, não me interessa a sua sinceridade. Não me interessa o quanto você está sendo sincero na sua devoção, se você estiver desviado da verdade. Entendeu, irmão? Então não adianta. Tá? Então, irmão, eu agradeço a presença de vocês. Eu acredito que isso ficou muito bem explicado. Agora, depois disso tudo, eu vou encerrar a enquete que tá lá, tá? Eu vou encerrar a enquete que tá lá no canal. E a gente vai ver o resultado. A enquete diz o seguinte: você acha possível servir a Deus na CCB mesmo sabendo que ela apresenta o falso evangelho? 75% das pessoas disseram que não, tá? Não é possível você estar lá dentro. 13% dizem que sim. A esmagadora falou que não. 10% falou que não sabe dizer, né? Não sabe dizer. E essa porcentagem está no cálculo de 404 votos. 404 votos das pessoas dizendo aí, né, que sim, 75% disse não é possível você servir a Deus em um lugar que não prega a verdade. E é isso mesmo, tá? Não tem como mesmo você estar num lugar. Eu vou até colocar na tela aqui, ó. Tá aqui na tela, tá? O resultado da enquete das pessoas. Ou seja, a maioria esmagadora da live entendeu. Não tem como você estar na CCB
falando que você serve a Deus, se lá não apresenta o evangelho genuíno. Então, meu irmão, você que está aí dentro tocando instrumento, na porta, pregando a palavra, nada disso vai te ajudar. Você não será salvo por causa dessas coisas, não importa por quanto tempo você esteja aí dentro. E se você está olhando para a dificuldade, eu não posso sair, senão é justamente isso o que Jesus não quer que você faça. Você está sendo covarde, você está olhando para a cruz, está com medo de carregar a cruz. Ou seja, como assim? Porque a cruz significa as dificuldades que vão se apresentar quando você se dispõe a seguir Jesus. Tá? Jesus Cristo não negou a cruz dele, sabendo da grande dificuldade que ele ia enfrentar. As pessoas iriam escarnecer, judiar, maltratar e por fim iria matá-lo. Mesmo assim, ele não negou a Deus e carregou sua cruz. Então, se você não tem coragem, se você está recuando, se você inventa mentira na sua própria cabeça dizendo que você está esperando, tá, o melhor momento, que você está esperando a hora certa, tudo isso é uma mentira e uma desculpa que você mesmo está criando na sua cabeça. Ninguém teve um bom momento para sair. Deus não falou para ninguém o melhor. O momento de você sair, que Deus te mostra, é um momento que você entendeu a verdade. Você já deveria ter corrido, porque você agora está numa situação ainda pior do que os outros CCBanos. Porque ao menos eles estão na ignorância deles. Nem você cumpre a passagem que Jesus disse aos de Cafarnaum de um jeito mais rigoroso. Falou assim: olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Em Sodoma e Gomorra terá menos rigor, ou seja, vocês vão ser julgados com mais rigor do que em Sodoma e Gomorra, porque lá eles não viram a verdade, vocês viram e rejeitaram. Então vocês que estão aí, estão ouvindo o evangelho, vocês estão ouvindo a verdade e você está com medo, ou seja, vocês não querem seguir Jesus Cristo. Mas a minha família, o que fala? Jesus Cristo já te respondeu: deixa os mortos enterrar os mortos e segue-me tu. Ô irmão, segue o Senhor Jesus. Jesus Cristo, Deus é na minha vida, Deus está sendo na vida de todos os que seguiram Ele, Ele será na tua também. É óbvio que vai ter dificuldade, aqui você não vai ouvir de ninguém, não, segue que Deus vai tomar os caminhos e tudo vai ficar em paz, não, Deus vai entrar e vai aplacar a tempestade, mentira, mentira. Vai vir dificuldade sim, eles vão cuspir em você, eles vão te chutar, vão te amaldiçoar, né? Vão rogar pragas, porque você abandonou eles e você seguiu Jesus Cristo. Tá aqui, ó, a irmã. Eu e meu esposo nos desligamos da CCB na segunda-feira. Que alívio que estamos vivendo. E você vai ter esse sentimento, tá? O sentimento de alívio é maravilhoso. Você sente que saiu de uma pressão muito enorme das suas costas. Você sente essa pressão. Gente, a CCB, ela é uma grande ilusão. O que é uma grande ilusão? É uma coisa que os nossos olhos parecem ser linda e magnífica, mas não funciona. Ela é uma grande enganação. Você tem que avaliar tudo que eu estou sendo dito aqui, irmão. Nessa live foi aberto as escrituras e foi falado tudo dentro das escrituras. As escrituras é a palavra de Deus. E quem está na palavra de Deus é quem está pregando realmente o que a Bíblia diz. Fala para mim ou fala aí para você mesmo, aonde que eu disse aqui alguma coisa que está fora do que está escrito na palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui era o que os anciões deveriam estar fazendo e nunca fizeram. Abrir as escrituras, ensinar o povo dentro das escrituras, falando da verdade, para que a verdade reinando na CCB, o Espírito Santo se apresentasse ali dentro e guiasse o povo primeiro na verdade e também na justiça. Não existe como você servir a Deus na CCB pelo princípio lógico que Jesus Cristo mesmo apresentou.
O quê? Deus está buscando quem o adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Simples, irmão. Jesus Cristo, ele viu o povo que estava lá em Samaria, né? Eles estavam adorando a Deus na sinceridade do seu coração, mas estavam enganados. Aquela frase de Jesus, ele está combatendo o engano. Jesus apresentou para ela e falou assim: essa é a verdade. Não adianta você estar nesse monte e nem naquele templo se você não adorar em Deus, em espírito e em verdade. Jesus Cristo não está dizendo que você não deve ir adorar no templo, você não deve adorar no monte. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: agora é a hora, e a hora vem, olha eu aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A verdade de sua palavra. E de quem a palavra de Deus fala? De Jesus. Jesus é e sempre será o ponto inicial e o final da nossa salvação. Jesus é alfa. Jesus é o ômega. Não tem por outro caminho. Ele fechou. Eu estou na frente e eu estou no final. Não tem por onde você passar. Ninguém chega a Deus se não vier por mim. Não tem como você se conduzir na verdade se não for em mim. Eu sou a verdade. Tem muitos querendo se conduzir por uma verdade onde ele abandona Jesus Cristo. É impossível. Jesus é a verdade de Deus revelada. Ele é a verdade. E o Espírito Santo só vai se apresentar se você estiver na verdade. Se você não estiver na verdade, ele não pode entrar na sua vida. Porque caso ele entrasse, ele estaria concordando com você. O Espírito Santo estaria te confirmando na mentira. E ele estaria, então, te afirmando mais na mentira. O Espírito Santo, ele corrobora com a verdade. Com a verdade. Não existe outra verdade que não seja a verdade chamada Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu agradeço a presença de vocês. Essa live, irmão, ela foi uma live que eu acredito, eu falo do fundo do meu coração. Eu não esperava apresentar tudo isso, mas parece que o Espírito Santo entrou e falou: não, você vai falar. E ele foi me trazendo as passagens bíblicas e eu passei aqui 1 hora antes de entrar aqui, né, 1 hora e meia antes, preparando os pontos bíblicos para poder fazer essa explicação aqui para vocês. Ou seja, o culto online da CCB, ele foi refutado com embasamento bíblico. Aqui não foi um culto para fazer ataques à CCB e simplesmente rechaçar a CCB. Rechaçar é dizer: eu só não quero e não apresentar nada. Não, aqui foi apresentado com a Bíblia Sagrada. Por que a CCB é nociva? Nociva significa prejudicial, ruim para a sua vida espiritual. Tá? E detalhe, gente, eu não tenho igreja nenhuma para poder dizer: eu estou tentando tirar de lá e trazer para a minha. Não, meu querido. Aqui está sendo apresentado a verdade para você sem nenhum interesse. Não existe interesse algum e nenhum. Eu estou apenas apontando a mentira. Como não é impossível combater a mentira sem apresentar a verdade. Tem alguns que entram aqui e falam: por que você não para de falar da CCB e começa a falar de Cristo? Mas o que eu mais falo aqui é Cristo. Não tem como eu combater o falso evangelho da CCB sem apresentar o verdadeiro. Tudo que é falso no mundo só pode ser combatido com a presença do verdadeiro. Não tem como você mostrar eu falo de Jesus o tempo todo. Aqui é evangelho, aqui é palavra de Deus genuína. O que foi feito hoje foi feita a exposição da palavra. Eu mostrei os pontos bíblicos, um mostrando para o outro, corroborando com o outro. Meu querido, levanta as mãos para os céus. Peça perdão para o Deus. Levante as tuas mãos cansada. Se ajoelhe aí onde você está, fecha a sua porta e fala: Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
A partir de hoje, eu ponho a minha vida na mão do teu Filho, Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados, que são muitos. Tenha misericórdia da minha alma, não do seu corpo, irmão, porque é no corpo que você será provado. É no corpo que vai sofrer a cruz. Peça perdão e misericórdia da sua alma. Deus terá misericórdia da sua alma, te convertendo e te chamando para o evangelho. Essa é a forma de Deus ter misericórdia da sua alma. Deus tem misericórdia da nossa alma quando Ele nos salva, quando Ele te ressuscita, Ele te tira do estado de morto e te faz vivo na presença dEle. Como eu falei aqui, a parte de Jesus Cristo que fala: aquele que está morto viverá. Ele fala: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso aqui Jesus ele está se referindo ao quê? Que quando você é convertido, você passa da morte para a vida, ou seja, você passou a ter vida na presença de Deus. Nós teremos vida mediante a fé. É pela fé que nós vamos viver. Outra parte que a CCB ela explica errado. Se não me falha a memória, irmão, é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Lá tá falando assim, e alguma coisa assim, e viverão pela fé. O que ele está querendo dizer? Não é viver de comer arroz e feijão, não é disso que se trata aquilo ali. Eu vou viver, vai chegar tempo que a gente vai fechar as portas e a gente vai viver da fé. Não, você vê que ele só pensa em coisa material. Coisa material, ali está falando viver para Deus. É pela fé que eu vivo na presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala aquilo, ele está fazendo menção a uma frase de Moisés. Moisés, em Deuteronômio, ele levanta o livro da lei, assim que ele esparge o sangue do bode, do cordeiro, fazendo com o sangue e espargindo no livro, ele faz o concerto com o povo, ele levanta e fala: se vocês seguirem e cumprirem com tudo que está aqui, vocês viverão para Deus. Isso foi Moisés falando. O apóstolo Paulo, em capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17, o que ele está dizendo? Ele está dizendo ao contrário daquilo, agora vocês vão viver pela fé. Ou seja, todos aqueles que crerem em Jesus, todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, viverão. Ou seja, você vai viver para Deus na fé. Não está dizendo de comida e nada material. Ali é um assunto espiritual. Tá aqui o irmão. Eu me recordei bem então, né? O capítulo aí. Romanos 1,17. Porque nele, olha só, como fala de Jesus, porque nele quem? Jesus. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, é em Jesus Cristo que eu descubro a justiça, ou seja, a perfeita oferta que consegue me justificar a Deus. E quando você é justificado, você então passa a ter vida. E é isso que ele está falando, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quando o apóstolo Paulo escreve, mas está escrito, ele está querendo dizer que está escrito em algum lugar. Está escrito. Ele está se referindo ao quê? A Deuteronômio. Ele fala, lá não foi possível você alcançar a justificação. É isso que Paulo está falando. Lá a lei não conseguiu te justificar, porque a lei é santa, mas você não é. Por isso você não consegue. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, né? Quando ele fala para os judeus, o futuro de Israel, ele fala lá, né? A lei é santa, a lei é boa, você não é, porque você é carne e você é pecador, e você não consegue, a lei não entra em você, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele está se referindo a isso, você será justificado, a lei não conseguiu te justificar, mas por Jesus Cristo, você será justificado diante de Deus, e então você viverá. É isso que Paulo está falando. Lindo, gente.
É lindo! Somente por Jesus você pode estar vivo na presença de Deus. Somente obedecendo a palavra de Jesus, a verdade de Jesus, é que você será ressuscitado dos mortos. Dos mortos, meu querido. Então entenda uma coisa: se você não está na verdade, meu querido, e você continua dentro desta seita, nesse falso evangelho, você continua morto. Você ainda está morto em sua ofensa, em seus delitos e seu pecado. Você continua no mundo. Vocês costumam dizer: é melhor estar aqui do que estar no mundo. Você está no mundo. Não existe diferença nenhuma para você aí dentro dessa seita ou dentro de qualquer ambiente sujo do mundo, porque para Deus você só está salvo do mundo se tiver no Filho dele, que se chama Jesus Cristo. Não tem como você estar, né? Porque quando a Bíblia fala mundo e os que não estão no mundo, ele está se referindo quem está em Jesus e quem não está em Jesus. Então você pode estar dentro da denominação que for, se essa denominação não entrega o evangelho para que você creia, não entrega Cristo, se essa denominação te engana, sinto muito você ouvir essa verdade, você continua morto e a ira de Deus ainda permanece sobre você. E se você morrer, né, sem a justificação, se você morrer com a ira de Deus sobre você, só te resta a condenação depois disso. E não importa para Deus quantos anos você ficou dentro da congregação. Não importa para Deus, né, o que você fez por tantos anos lá dentro. Não importa se você comprou comida para o pobre. Não importa se você construiu igreja. Não importa se você levou cesta básica. Não importa para quantas pessoas, nada disso te justifica. Esse verso bíblico diz: você só pode ser justificado por Jesus. Somente o evangelho remove o pecado que está em você. E somente ele pode te apresentar vivo na presença de Deus. É simples assim. E o Jesus Cristo, ele é um escândalo para qualquer pessoa que não tem Jesus Cristo. Nenhum cristão genuíno, ouvindo tudo isso o que eu estou dizendo aqui, consegue ficar irritado. Não existe como. As pessoas que se irritam é apenas as pessoas que não estão na mesma comunhão, ou seja, não estão com Jesus Cristo dentro do seu coração. Entendeu, meus irmãos? É simples assim. Então espero que essa mensagem chegue a você. Irmão, eu falo sem medo de errar. Essa foi a live mais poderosa que eu fiz nesse canal. E não foi por mim, foi porque hoje eu senti. O Espírito Santo de Deus me trouxe essas partes bíblicas, me trouxe esses pontos bíblicos. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Isso é bondade de Deus trazendo essas partes, essas palavras para poder acordar. E eu creio, irmão, que vai estar despertando muitas almas dentro da CCB. Toda essa exortação com a verdade de Deus, porque não sou eu. Tudo que eu estou dizendo é tão somente a própria palavra de Deus. É ela quem opera, é ela quem trabalha. Deus está mexendo em corações. Deus está libertando corações, porque o Espírito Santo de Deus não se movimenta em vão. O Espírito Santo de Deus, quando movimenta, é para a glória de Deus. E não tem glória de Deus que não seja a libertação e a salvação dos filhos de Deus que continuam na escuridão. Deus está tirando pessoas do escuro. Deus está dando força para muitos. Deus está esclarecendo as pessoas, tirando dúvida e criando coragem para que essas pessoas possam tomar a decisão de seguir Jesus Cristo. Meu querido, lembra disso, meu querido. Não tem salvação que não for com a sua vida toda entregue à mão, nos braços do Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu agradeço a presença de todos vocês. Não interessa, a irmã tá brava aqui, coitada. A Júlia Maria, essa moça me xinga nos comentários demais. Mas a gente tem que ter compaixão, gente. Ela tá cega, tá? Ela tá falando, mais de 600 mil crentes na congregação vão se reunir na sala da casa
da tua casa sem noção. Não importa, minha querida, tá? Eu não sou nada, vocês podem vir aqui contra mim, me pegar, me bater, pode até tirar minha vida. Isso não vai resolver o problema de vocês. O problema de vocês não sou eu, querida. O problema de vocês é não crer em Jesus. Vocês podem vir aqui, pegar e matar. A palavra de Deus continua. E se Deus quiser continuar falando com vocês, Ele vai pôr outro. Vai vir outro e vai vir outro. Não adianta ficar irritado comigo. Vocês mataram Jesus, não resolveu o problema de vocês. Vocês mataram Pedro, Paulo, Tiago, não resolveu o problema de vocês. Vocês mataram milhares e milhões de pessoas, não resolveu o problema de vocês. E não vai resolver o seu problema fazendo alguma coisa comigo. Não vai resolver, eu sou humano, sou pecador. Né? Tudo que eu estou falando aqui não está embasado no meu testemunho. Eu não tenho testemunho para apresentar para Deus. Eu tenho e guardo o testemunho de Jesus. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 12, bem-aventurado aqueles que guardaram o testemunho de Jesus. O meu testemunho é podre, sou pecador, levado a tentações, mas eu guardo o perfeito testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia, ela louva aqueles que guardaram o testemunho de Jesus, não o próprio testemunho. Na tua igreja, não cansa de falar para vocês guardarem os seus próprios testemunhos, porque o testemunho de vocês é as obras que vocês precisam apresentar naquele dia. E quando vocês chegarem com essas obras lá, serão condenados. Deus não vai nem olhar nada disso. Deus só vai olhar uma coisa: cadê o meu filho? Ah, ele não está comigo, você não tem na sua vida? Então é condenação para vocês. É simples assim, tá? Não, meu querido, blá, 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 blá. Você quer tirar as pessoas da igreja? Eu quero tirá-las do engano. Sinto muito se a tua igreja, ela é engano. Se a tua igreja fosse a verdade, você não estaria irritado. Você é prova e testemunha e você mesmo sabe que lá é o engano e é a mentira. Por isso que você acha que eu falando essas coisas vai tirar as pessoas da sua igreja. Prova disso é que você não tem um argumento para contradizer o que eu estou falando. Vocês fazem apenas ataques pessoais, me atacando, me xingando, me ofendendo. A outra disse que 600 pessoas, 600 mil vão vir na porta da minha casa, né? Alguma coisa do tipo assim, sei lá, né? Isso não resolve o problema de vocês, irmão. Pensa, para pensar. O problema não sou eu. O problema de vocês é isso aqui, ó. A Bíblia é quem está desmascarando vocês. A palavra de Deus. Vocês só têm uma saída: jogar todas as Bíblias fora. Vocês vão acabar com os críticos quando vocês falarem na tribuna, os anciões de Deus, de vocês disserem: nós não temos mais compromisso nenhum com a Bíblia. Nós abrimos mão da Bíblia. A partir de agora, a gente segue os ensinamentos dos anciões. Aí perde todo o sentido de eu estar aqui. Perde todo o sentido de eu falar. Aí não tem mais o que eu falar e eu abandono vocês, tá? Pode ir embora, pode ficar tranquilo. Mas enquanto a tua igreja disser que ela segue a Bíblia, eu vou estar aqui dizendo que ela mente e engana as pessoas. Porque tem muita gente lá que acredita nessa mentira, de que Jesus Cristo é alguma coisa para eles e de que eles seguem a Bíblia. Acabou o culto, né? Chegaram em peso aqui. O Josafá sempre prega o evangelho, mas parece que hoje mexeu no cerne do CCB, né? Hoje mexeu, gente. Eles viram, porque mexeu mesmo. Isso que é o que o evangelho de Jesus faz. Eu quero que vocês meditem numa coisa. É o mesmo efeito que vai causar com vocês quando vocês falarem do evangelho para os seus familiares e para o amigo de vocês. É a mesma coisa, gente. Se preparem. Eles vão ficar irritados. Eles vão ficar irritados no começo para criar, para não ficar muito constrangedor, já só vão olhar feio, vão te excluir do WhatsApp, tal, vão começar a te ignorar. Porque é isso que o evangelho de Jesus faz.
É isso, ele provoca as pessoas. Então se prepara, gente. Mas quando isso acontecer, meu querido, é que nesse momento a sua cruz está sobre as suas costas. Agora pega nela, meu querido, e vai, tá? Vai, não volta mais não, porque no final vai valer a pena. Vai valer muito a pena, meu irmão, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, né, por essa live. Deus abençoou bastante, gente, tá? A gente trouxe aqui assuntos muito importantes para que todos vocês entendam, né? Principalmente os CCBanos entendam. Aqueles que têm um pouco de compromisso com o que é verdadeiro e com a verdade, irmão, eles vão entender. No mínimo, eles não retrucam. Eles respeitam, não falam mal. Outros, os fanáticos, que não têm nenhum compromisso com Jesus e com a verdade, esses não querem nem saber. Eles entram aqui, xingam, blasfemam, desejam todo o mal da vida, né? E continuam aí. Mas por que eles estão assim? Porque são abandonados, tá? Eles rejeitam. Então Deus os entregou à sua idolatria, né? Para continuarem a desonrar a si mesmo, né? Então a gente tem que ter paciência, gente, tá? Tem que ter paciência com eles, assim como Jesus teve paciência com cada um de nós. Meus irmãos, eu desejo a vocês uma boa noite de descanso, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de todos vocês pela palavra de Deus que foi apresentada aqui hoje. Deus abençoe cada um de vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus. Um abraço, gente. Até a próxima live, domingo, se Deus quiser.